Apocalipse capítulo 5, continuando a nossa leitura expositiva, né, do livro de Apocalipse, na verdade da carta, né, de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, ok? Nós paramos a semana passada, gente, no versículo 9, tudo bem? Eu vou continuar a minha explicação a partir do versículo 9. O pessoal vai colocar assim aí, dá para ler tranquilo? Com a luz? Dá para ler? Então eu vou comentar a partir do versículo 9, tá? Mas eu vou retomar a leitura rapidinho para a gente contextualizar como eu tenho feito. Então vamos lá, do versículo 1, uma leitura corrida aqui em diante. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz aqui: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós lemos e comentamos e explicamos a semana passada até aqui, tá bom? Quem não tem a sequência, gente, o estudo está gravado em Apocalipse, no meu canal do YouTube. Todo isso, né, o estudo de Apocalipse até agora está registrado no meu canal. Dá para rever, dá para olhar de novo para trás ali, tá bom? Só para a gente contextualizar, lembrando que existe metáforas, e uma grande metáfora aqui é Jesus como o leão da tribo de Judá, como um cordeiro, principalmente aqui como um cordeiro que parecia morto, mas ele venceu, né? E agora então nós vemos no versículo 9, o que faziam estes, né? Olha lá, vamos ao 8 de novo. Quando o cordeiro pegou o livro, o que acontece? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram. Porque ninguém tinha o direito de tomar o livro, ninguém era digno de tomar o livro, nem de olhar para o livro. De repente o cordeiro toma na mão o livro, e imediatamente aquele ambiente do trono se transforma novamente em adoração. Há uma resposta à dignidade do cordeiro, e aqui os 4 seres, os 24 anciãos se prostram diante do cordeiro. E cada um deles tinha harpa. Nós vimos que a harpa como símbolo, né, do louvor, inclusive dos salmistas do Antigo Testamento. E as taças que também eram usadas no ambiente do templo de Deus, para o culto a Deus. E aqui as taças estavam cheias de incenso. E o incenso aqui está sendo interpretado como as orações. Então olha só, os 4 seres viventes e os 24 anciãos pegam uma taça cheia de oração, num ato de prostração ao cordeiro. E parte dessa oração é a oração dos mártires, que clama por justiça. Meu irmão, quem não assistiu o vídeo que eu postei no grupo, assista, pelo amor de Deus, assista. Eu procurei assistir sozinho, porque eu chorei. A Simone sabe como eu tenho dificuldade de chorar. Eu chorei mais de uma vez com aquele, e eu assisti depois o podcast inteiro, de 1 hora e pouco. Meu irmão, é de ferir realmente, eles usam esse ato, é de ferir o coração, uma ferida de amor. Vale a pena ouvir essa mulher que teve contato com a igreja perseguida e com os povos não alcançados. Ouçam, eu coloquei no grupo de membros da igreja,
coloquei no MFV, coloquei em outros grupos, no meu Face, coloquei no Instagram. Ouça. Ouça e você vai entender o que nós estamos falando em Apocalipse. Ouça que você vai entender o que é essa igreja sofredora e perseguida no mundo de hoje. Irmãos nossos que estão vivendo isso pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Por favor, não deixe de ouvir. Vocês ouvem e gastam tempo com tantas coisas em celular, que essas coisas quando eu mando, eu espero que a igreja ouça. Porque se eu estou sugerindo algo, eu estou sugerindo algo que é relevante para a igreja. Inclusive, algumas coisas eu tenho colocado somente nas membresias da igreja, porque eu quero que os membros ouçam. Então, quando eu postar algo, os pastores, não é uma coisa assim, não, a gente está enfatizando aquilo, porque de tantas coisas que eu ouvi, eu selecionei aquilo para vocês ouvirem. Então, dê esse valor quando algumas coisas são compartilhadas ali, porque isso pode mexer o seu coração. Eu coloquei nos jovens, eu espero que os jovens tenham ouvido. Porque ali tem um trabalho com jovens que querem ir para missões, com trabalhos específicos de tradução na Bíblia para línguas de povos não alcançados. Então ouçam, por favor, ouçam, né? Nós vamos entender isso. Nós vamos entender a taça cheia da oração de mártires, da oração clamando e Deus respondendo isso no escatom, nos últimos dias, com os seus juízos poderosos para julgar a terra, os habitantes da terra, e ao mesmo tempo dar o tempo de arrependimento para os habitantes da terra. E aí, o que eles faziam? Eles cantavam um cântico novo, dizendo, cantando para o Cordeiro, eles cantam assim: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Por que ele é digno? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Preste atenção agora, eu vou ler as anotações desse momento aqui que está acontecendo no trono de Deus. Então vamos devagar, vamos rever algumas informações e entender algumas coisas com muita calma. Os líderes da adoração angélica, isso é um comentarista, não existe a palavra líder lá, mas nós percebemos que esses seres estão liderando a adoração ao redor do trono de Deus, os seres viventes e os 24 anciãos. Então existe uma liderança, uma corte celestial, que lidera a honra ao rei que está sentado no trono, que é o Cordeiro e Deus Pai. Então esse pessoal aí, né, esses seres que a gente não sabe muito bem, né, principalmente os seres viventes, com as suas características todas simbólicas, né, eles estão ali novamente prestando adoração a Deus. A ideia de um cântico novo, você percebeu aí que fala o quê? E cantavam um cântico novo. Essa ideia de cântico novo, para celebrar a soberania e a dignidade de Deus, ela é comum lá nos Salmos. Cantai ao Senhor, tem até uma música no Salmo, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas, né, as tribos, cantai ao Senhor, baseado aqui em Apocalipse. Então você tem uma característica novamente de um louvor que era do próprio inário dos judeus, sendo cantado no céu. A estrutura está sendo respeitada pelos salmos. Gente, você está entendendo isso? Deus está no céu, os seres celestiais estão cantando coisas que os salmistas cantavam, usando palavras. Olha, eu estou cantando um cântico novo, né? Por quê? Porque isso nunca foi cantado? Sim. Cântico novo é como se fosse uma nova fase da revelação de Deus, um novo momento de acontecimentos, coisas que estão prestes a acontecer ou prestes a serem reveladas. Um cântico novo que os salmistas queriam cantar era a chegada do Messias, e ele chegou. Um cântico novo que os anjos estão cantando é que esse Messias vai vindicar os mártires e julgar a terra.
Então é um cântico novo, né? Então a ideia de um cântico novo aqui vem dos Salmos, em que expressa uma nova adoração inspirada pelas misericórdias de Deus, pela justiça de Deus, por um novo momento de revelação de Deus se fazer conhecido àquelas pessoas. Em Isaías 42, o cântico novo é escatológico e relacionado à aparição do servo do Senhor e às coisas novas que Deus estava prestes a introduzir. Então também tem um cântico novo sendo falado lá em Isaías, que também falava das coisas finais, né? E em 14:3, aqui em Apocalipse mesmo, existe também uma referência a um cântico novo, de um novo momento também que está acontecendo. Quer ver? Vamos lá, vamos folhear um pouquinho, a gente volta. Apocalipse capítulo 14. Versículo 3. Olha lá. Gente, vai do 1, vai. Olha lá, 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. O Cordeiro não está mais só no trono aqui. Ele está no monte Sião. Ele está no lugar onde foi prometido que o Messias reinaria sobre toda a terra. A lei de Deus um dia alcançaria todos os povos e terra de Sião. E o Cordeiro agora está em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome de seu pai. Olha que bonito, né? Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Voz de harpa, né? Como que será isso? Olha lá. 3, o que eles faziam? Entoavam, cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico. Olha que coisa interessante, ninguém teve a capacidade de aprender esse cântico, a não ser os 144.000 que foram comprados da terra. Então ninguém foi capaz de aprender esse cântico. Você fala assim, o que está acontecendo? Por quê? Ninguém não conseguia decorar o cântico, aprender a letra. Meu irmão, não é isso. Os únicos capazes de aprenderem, de fato, a cantar esse cântico com a própria vida, são aqueles que estavam sendo amparados e reunidos nessa fase de Apocalipse, que são 144.000, que nós vamos discutir isso quando chegarmos na leitura, o que significa isso, tá? Divergências e divergências sobre esses números, mas nós vamos, até lá nós vamos caminhar para entender. Então aqui nesse caso, os 144.000 fazem parte de um momento escatológico, que só eles são capazes e dignos de cantar esse novo cântico. Então olha que interessante. Então, voltando lá para o capítulo 5, nós temos um cântico novo sendo cantado, justamente porque alguma coisa está acontecendo de nova nessa estrutura literária e na revelação de Deus, tá? Aí, mais um pouquinho aqui. Olha só, o cântico é composto de 3 partes. Eu vou citar as partes e volto para a gente comentar. Parte 1. A aclamação da dignidade do Cordeiro. Acha isso aí no texto. Aonde, logo de início, há uma aclamação da dignidade do Cordeiro. Começa com o cântico. Digno és de pegar o livro e quebrar o selo. E explica por que ele é digno. Ele é digno porque ele foi morto e comprou para Deus pessoas, que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação. Por isso ele é digno de quebrar o selo. Por isso ele é digno de abrir o livro. Então, nós temos a primeira parte do cântico, é um louvor, uma ênfase na dignidade do Cordeiro. Só ele é digno de quebrar o selo e abrir o livro. Segunda ênfase, a obra salvadora do Cordeiro.
que também faz parte aqui do que eu acabei de ler. Aonde? Através do sangue, ele compra para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ele está redimindo pessoas, fazendo com que essas pessoas de todos os povos sejam agora a possessão de Deus. Sejam do Deus Pai, porque Ele compra essas pessoas, como nos compra, com o seu próprio sangue. É resgate. Isso lembra, nós vamos ver, a Páscoa, o sangue comprado, né, daqueles que estavam sendo livres do Egito, levado para uma terra prometida. Gente, por quê? Porque nós vimos que antes o cordeiro está simbolizando também todo o êxodo da humanidade em salvação a Deus. Então, olha que forte isso. E a última ênfase do cântico são os resultados para aqueles que foram comprados pelo cordeiro. Qual é o resultado? O resultado é que todo mundo que foi comprado pelo cordeiro é constituído reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Esse é o resultado. Então, 3 partes: a dignidade do cordeiro, a obra do cordeiro e o resultado daqueles que foram comprados pelo cordeiro. O cântico está justamente pontuando essas questões, tudo bem? Vamos agora ver essas coisas rapidamente, mas de uma forma mais tranquila aqui, cada ponto aqui, tá certo? A aclamação da dignidade, eu já falei muito objetivamente aqui, obviamente que a origem da dignidade do cordeiro está então na morte sacrificial. Então, todo mundo entendeu isso? Ok. A obra salvadora do cordeiro, o sacrifício do cordeiro também comprou um povo. Tem um teólogo, Fiorenza, ele diz assim: esse verbo é uma metáfora comercial, comprou para Deus, é uma metáfora comercial para uma libertação de um prisioneiro de guerra, de escravidão. Então esse verbo grego era usado para falar quando alguém muito rico, muito poderoso, se agraciava por algum motivo de um escravo de guerra, e ele comprava por graça, por favor, um escravo e o tornava livre. Era um resgate, uma redenção. Esse é o verbo, é uma metáfora que está sendo usada para o que Cristo fez, o Cordeiro fez com a gente. Toda a humanidade está escrava do engano, do enganador, do pecado, da natureza pecaminosa, de toda a maldição que vem por causa dela. Todo mundo está debaixo da maldição. Toda a humanidade. O sangue de Cristo vem e nos compra. Ele resgata a gente. Ele tira a gente desse lugar, desse mundo, e nos coloca no reino dele de luz. Meu irmão, você está entendendo que graça é essa que nós estamos recebendo de Cristo, né? Então a morte de Jesus foi um pagamento de resgate pelo qual Deus comprou um povo para si mesmo. O pagamento de resgate é especificamente com sangue, enfatizando aqui o quê? O elemento sacrificial. É comum ver isso como uma emancipação da escravidão do pecado para uma nova condição como povo de Deus. Elaborada a partir da ideia judaica do sacrifício da Páscoa. Como liberdade, o que certamente é um aspecto dessa imagem aqui. Um outro teólogo, Ford, ele afirma que esse cântico novo interpreta cristologicamente os eventos do Êxodo. O Cordeiro efetuando um novo êxodo, isto é, uma redenção, tirando o povo da escravidão do Egito, do mundo caído, da escravidão, né, desse faraó, onde todo mundo está subjugado, debaixo do pecado ali, e Jesus vem e nos tira do Egito, e nos leva numa caminhada a ser povo de Deus, mas agora de forma eterna, certo? A fórmula aqui, quádrupla para as nações, você vê que ele cita aqui, tribo, língua, povo e nação. É como se fosse uma fórmula de uma totalidade da humanidade sobre a terra.
Quer dizer, não vai faltar lugar nenhum, em nenhuma tribo, de todos os povos, ele vai comprar gente para o Pai. De todas as culturas, de todas as etnias, de todos os povos. E aí entra a missão da igreja, que é onde eu quero que vocês assistam esse vídeo, fortíssimo sobre isso, tá? Um outro teólogo chamado Balkan, que eu tenho citado muito, esse homem aqui é um grande estudioso acadêmico do Novo Testamento, um dos grandes teólogos do Novo Testamento hoje, tá? Richard Balkan. Dentre N.T. Wright, eu cito alguns nomes, talvez fique alguns para você, porque são homens hoje, né, que inclusive Balkan escreve um livro só sobre Apocalipse. Ele é um exegeta, especialista no Novo Testamento, interpretação do Novo Testamento, né, da literatura, da cultura judaica. São pessoas que têm se debruçado a estudar e a entender o que a Bíblia diz no seu original, para as pessoas originais. Tá? Então, N.T. Wright, Richard Balkan e outros que eu tenho citado, Craig Keener, né, o Osborne, que é o próprio comentarista da estrutura toda que eu estou pegando. Então são homens acadêmicos com um nível de confiança muito grande hoje no mundo da teologia internacional. Eu estou falando para vocês, tá bom? Então às vezes eu cito por causa disso, né? Mas pastor cita por quê? Para você, olha, meu pastor já falou, eu já ouvi esse nome, é um teólogo importante. Vocês vão se acostumando com referências teológicas, gente, muito boa. Mas eu não estou falando só boazinha, mas muito boa. Tá? Craig Keener, Balkan, Osborne, né, e outros aí que eu estou citando, são homens, né, que são dádivas de Deus para a igreja, daquilo que eles têm estudado de forma extraordinária e nos ajudar a entender o texto bíblico como ele é, tá bom? E meu papel é justamente fazer essa leitura desses homens, né? Traduzir para vocês, porque alguns textos são difíceis, outros não, outros é possível você ler, mas alguns não são técnicos, difíceis, então cabe a mim, né, como ler, traduzir e aos pouquinhos passar para a igreja coisas de preciosidades que estão sendo descobertas, né, e estudadas aí. Então esse Balkan mostra a expressão como algo, simplesmente ele entende como algo, como eu acabei de falar, de algo universal, é uma oferta da graça de Deus universal. Então ele é como que se fosse uma hipérbole, né? Toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, é um exagero no sentido, não vai faltar canto que o cordeiro não vai comprar alguém para Deus. Então é justamente essa ênfase que está sendo cantada aqui, né? E por último ali, você vai ver aqui, antes, a gente vai ver mais um pouquinho, mas olha que interessante, também é uma alusão aqui, de novo, sobre Êxodo, o povo judeu, reino e sacerdotes, né? Quem que Deus fala que seria o reino deles, sacerdotes deles no Antigo Testamento? Quem que era? Os judeus, o povo pactual, da aliança mosaica. Tá? O estrangeiro também? Também, desde que ele fizesse e cumprisse todo o pacto, inclusive a circuncisão, e ele fosse assimilado na estrutura pactual. Esse era o povo judeu, étnico, nação. Aqui em Apocalipse não é disso que está falando. Olha que interessante. Aqui em Apocalipse, quem é chamado reino e sacerdotes são todos, de todas as tribos, todas as nações, todas as línguas, todos os povos comprados pelo sangue do Cordeiro. Não são mais só os judeus étnicos, é todos que foram comprados e resgatados pelo Cordeiro. Isso é importante, tá? É importantíssimo, teologicamente falando. Outra frase que era só para os judeus no Antigo Testamento: vocês são minha propriedade exclusiva dentre todos os povos. Agora, Deus tem propriedade exclusiva tirada de todos os povos. Então a propriedade exclusiva de Deus é um povo só,
comprado pelo sangue de todos os povos. Ele está formando um povo de todos os povos. E o que une agora é o sangue do Cordeiro. Essa é a verdade da eternidade da nova aliança. Amém? Tá. Em outras palavras, o povo de Deus é constituído de pessoas que vieram de todas as nações da terra. Então, o povo de Deus hoje não é judeu mais étnico. Cuidado. O povo de Deus são todos, de todas as nações, compradas pelo sangue do Cordeiro. Tá? Obviamente, caímos na discussão teológica se o judeu e Jerusalém ainda hoje tem um papel profético ou não. Isso é uma discussão, tá? Não é disso que eu estou falando. Como tudo se passou lá, então há uma possibilidade de alguns sinais e algumas coisas ainda girarem em torno da Jerusalém terrena. Eu não descarto essa possibilidade. Tá? Eu só não sou muito assim louco de ficar procurando as coisas como alguns, querer achar pelo em ovo. O que deixa Deus fazer, e a gente faz o nosso papel, identifica a nossa missão e cumpre o que nós temos que cumprir. E é isso que tem que acontecer. Tá? O resultado dos seguidores, a gente já viu um pouco, mas vamos ver um pouquinho novamente, destacar novamente. Os efeitos da obra salvífica do Cordeiro de Cristo são descritos aqui no capítulo 5, versículo 10, como tirados de Êxodo 19, 6. Tá? Então olha só como tem tudo a ver com a libertação, o sangue do Cordeiro, obviamente os sacrifícios, né, também, da estrutura depois do templo. Tudo isso tem a ver, está sendo cumprido em Jesus de forma plena e completa. O sacrifício de Cristo possibilitou que todos do povo de Deus, vindos das nações da terra, se tornassem realeza e sacerdotes no novo reino de Deus. Isso é importante, presta atenção no que eu vou falar agora. Os santos, quem são os santos? Todos os comprados pelo sangue do Cordeiro, os salvos, né? Então, os salvos, os santos, eles são corporativamente reino. Entenda o que eu estou falando? Vocês são um reino e sacerdotes. Não são mais de um reino. É um reino só. Olha, você viu ali? E os constituíste reino. Então, eles todos são um reino. Então, nós temos uma identidade corporativa. A identidade corporativa é: somos reino, mas individualmente sacerdotes. Todos nós individualmente temos função sacerdotal. Ele ainda põe o artigo ali, um reino e sacerdotes, para ele faz em questão. A tua Bíblia às vezes faz questão da interpretação, né? Ela já dá a interpretação. Alguns tradutores preferem não botar a mão no fogo, e eles deixam algumas coisas suspensas para haver interpretações, né, discussão de interpretação. O cara que, né, eu tenho que ver nunca vi a tua tradução. Ele, quem traduziu, a tua tradução, ele assume interpretações, né, ele assume. É interessante que ele simplesmente fala: não, assumi essa aqui e acabou, né? Exatamente, um reino e individualmente sacerdotes. Como sacerdotes, qual que é o papel? Eles servem a Deus por meio da adoração e do testemunho. Esse é o papel da igreja, dos santos agora e na eternidade, né? Obviamente que agora o testemunho é importantíssimo, porque o testemunho do Evangelho leva outras pessoas a serem compradas pelo sangue do Cordeiro, a se tornarem povo de Deus e eternamente adorá-lo. Então nós temos uma função em tudo isso, gente. É importante a gente entender isso também. Os santos pertencem a Deus, como observado por outro teólogo aqui, e portanto os servem com a participação como? No testemunho, na missão universal às nações.
Agora, como realeza, eles reinam com Deus em seu reino. Então existe também, apesar da função individual ser sacerdotal, dá a entender que nós, e dá a entender, não é só dá a entender, é bem explícito depois, que nós também reinaremos com eles. É um reinado sacerdotal, são sacerdotes reais, apesar de sermos um reino só, nós vamos juntamente com o rei reinar. Em capítulo 11, versículo 15, 19, 6, Deus e Cristo reinam, ó. E lá no capítulo 20, vamos abrir? Agora do 20 é importante, porque do 20 é onde o pessoal pega mais, né? Será, né? Vamos conferir então. Todo mundo sabe que Deus e Cristo reinam, então isso aí está tranquilo. Agora e nós, será? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ó, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, que aqui é o período do milênio, tá? Agora, e lá no capítulo 22? Vai lá. Versículo 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e o que? Reinarão, não é mais um milênio, pelos séculos dos séculos, fala da eternidade. Existe um reinado milenar, aonde nós participaremos, mas também reinaremos eternamente no reino eterno de Cristo. Então, gente, nós estamos sendo comprados para ser filhos do rei de verdade, sacerdotes do rei, representantes reais, representantes da obra do Cordeiro sobre a terra, sobre a eternidade. Nós não sabemos, não temos a consciência do presente que é a nossa salvação. Por isso Paulo fala assim: quando eu chegar lá na eternidade, alguns vão lembrar os versículos, eu sou ruim de local, alguns vão lembrar o versículo. Ele fala: quando eu chegar na eternidade, as minhas leves e momentâneas tribulações me serão peso de glória. Você sabe o que é a leve e momentânea? São os naufrágios, torturas, chibatadas nas costas, prisões. É isso. Nós não passamos por nada disso por causa do Evangelho. Paulo passou. E Paulo fala: sabe essas tribulaçãozinhas aí que eu passei? Diante da eternidade, elas vão ser consideradas leves, absurdamente insignificantes, com a glória e o peso dela que estará sobre a minha vida. Paulo tinha uma noção da eternidade, da glória eterna. Os olhos de Paulo estavam voltados para isso, que nem mesmo os sofrimentos terrenos tiravam o olho desse homem, do Cristo, da missão dele, e a nossa missão. Por isso, assistam o vídeo que eu mandei, porque é um tipo de Paulos, vários, não é um. A gente acha que só existe um Paulo. Também era Paulo, pastor, ninguém vive assim. Não, meu irmão, você não está entendendo. Tem gente hoje que está vivendo mais do que Paulo, e nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber. Assista o vídeo e o podcast inteiro. Vale a pena, gaste, se é que isso chama gastar tempo, gaste uma horinha lá e pouquinho
assistindo isso. No YouTube, quem não sabe, dá até para acelerar um pouquinho lá, né? Vocês sabem que tem a rapidez lá? Põe lá 1.5, né? Que dá para entender normal, acelera lá, mas ouça. Gaste esse tempinho que você vai ser edificado. Depois você fala, pastor, pode mandar um recadinho. Pastor, mexeu, o negócio foi profundo lá, porque mexeu profundamente comigo, meu irmão. Mas mexeu, eu orei, obviamente, fui falando com Deus, falei, Deus, mexe com a gente, mas a gente não sabe o que fazer. Mexe com a gente, mas como? Né? Isso foi perguntado, inclusive, no podcast. Como? Porque o próprio entrevistador falou, mas mulher, né? Como? Como a gente faz? E ela dá alguns passos práticos para como começar a deixar Jesus despertar a gente para um nível de compromisso, de fé e de evangelismo que nós, igreja ocidental brasileiras, não temos ideia do que é isso. Então vale a pena aprender com irmãos nossos. É a mesma igreja, gente, são irmãos nossos, que estão sendo torturados por causa do evangelho, presos, negado o ambiente de culto. Nós precisamos ter contato com esse tipo de gente. Como eu gostaria, Deus vai ouvir minha oração, né, que irmãos nossos que passaram por isso, viessem aqui em Penápolis, ficassem uns dias com a gente aqui, fossem hospedados nas nossas casas, para que eles pudessem compartilhar da vida deles, que eles vivem, chacoalhar um pouquinho a gente, a nossa fé, sermos abençoados por eles, pelo compromisso que eles têm com a fé, né? Deus vai ouvir nossa oração e fazer com que a nossa igreja seja acolhedora nesse sentido. Fazer com que a nossa comunidade aqui seja talvez um trânsito de missionários e que a gente possa acolhê-los para que eles tenham um tempo deles de férias, um tempo deles de um ambiente que eles não são perseguidos, que eles são acolhidos, abençoados, tratados, honrados. Meu irmão, nós precisamos isso. Nós precisamos estender isso para esses nossos irmãos, né? E se a igreja entender isso, eu vou aos poucos fazendo contato, porque eu tenho contato com pessoas que trabalham com a igreja perseguida, eu tenho contato com missionários, o Mattioli está trabalhando com os refugiados, temos contato o tempo inteiro com o Mattioli. O número de refugiados tem aumentado absurdamente no mundo, absurdamente. Pessoas que fogem dos seus países pela opressão de governos tiranos e que arriscam as suas vidas a atravessar o mar. Meu irmão, em navios, eu vi cenas deles atravessando o mar em cima do leme de um navio, passando dias, fome, chegando lá, alguns morrendo porque não conseguem sobreviver. São pessoas. Nós precisamos nos importar um pouquinho com isso, né? Apesar da nossa vida estar bem, temos uns problemas nossos também, mas Deus, né, que a gente saiba se abençoar, né? Que eles sejam abençoados, estar aqui com a gente, que nós possamos abençoá-los de poder ir até eles. Então, nós precisamos. Por isso, né, aqui não vai fazer muita, né, mas eu vou deixar registrado. Por isso nós também precisamos do envolvimento financeiro de todo mundo da igreja, gente. Nós precisamos, né? Nós precisamos para pagar um telão desse. Eu acho que vai servir a gente de uma forma, né, muito boa, bonito, que está aqui agora. Eu não conseguia passar alguns vídeos que eu gostaria de passar. Hoje, se eu quiser, dá para passar, né? Se quiser, dá para colocar slide agora que todo mundo vai ver, alguns que eu não conseguia. Então, está servindo a nossa comunidade aqui, mas precisa de dinheiro para pagar. Nós precisamos também do envolvimento financeiro da igreja, né? E eu estou falando aqui que não vai nem adiantar, eu só estou registrando, né? Pastor, fala no domingo. Não, tudo bem, mas eu estou registrando que esse envolvimento financeiro também ajuda a gente a ir para um país, passar um tempo lá, ajudar um missionário a chegar até a gente, passar um tempo aqui com a gente. Pastor, não, nós temos uma quantia nesse mês que a gente consegue, faz um contato, chama um missionário para tirar umas férias e está aqui com a gente vai honrá-los, vai dar um tempo deles com a família, né, e tal. Poxa, que bênção, que a nossa igreja pudesse acolhê-los dessa forma, como Paulo foi acolhido por muitas igrejas assim, hospitaleiras, que amavam o evangelho ao ponto de acolher os anunciadores do evangelho. Então, tudo isso é um desejo do meu coração para a nossa igreja. Deus sabe disso, que eu tenho pedido a Deus, e eu sei que é trabalho de formiguinha, é devagar, mas
que Deus desperte a nossa comunidade. Amém? Todas as promessas dadas ao povo, isso aqui também é importante, de Deus no Antigo Testamento, estão prestes a serem cumpridas. Ouviram? Todas as promessas de Deus dadas a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os patriarcas, os profetas, todas as promessas relacionadas ao reino, ao Messias, ao reino de Deus, à eternidade, ao trono de Davi, ao filho de Davi, todas as promessas estão prestes a serem cumpridas. Todas, não vai ficar uma sem Deus cumprir. A primeira vinda de Jesus já cumpriu várias, mas o escatom cumprirá muitas outras. Isso é importante, especialmente as promessas relacionadas ao governo do povo de Deus no reino final, como promessas que estão Daniel 7, Salmo 49, se você quiser depois, né? Eu posso colocar lá no grupo também, para quem quiser ler. No Novo Testamento, enfatizando isso, os santos se assentarão nos tronos para julgar a terra, meu irmão. Isso está em Apocalipse 20, Mateus 19, 1 Coríntios 6, né? Romanos 5, 2 Timóteo 2, tem muitos textos bíblicos mostrando que parte da função daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro é reinar, mas reinar com o coração do Cordeiro, e não com o orgulho do ser humano, reinar com aquele sentido das bem-aventuranças. Quando a gente fala reinar, a gente já vai mandar em todo mundo. E reinar, Jesus explicou, é servir o seu irmão. Ele está estabelecendo princípios de um reino que não é o reino dessa terra, e não é a lógica dos governos humanos. Se a gente não entender isso, ninguém vai reinar, não. E nós temos que começar aqui, onde nós estamos vivendo. Por meio da morte de Cristo, como a vitória final sobre o mal, seremos reis que servem a Cristo com autoridade sobre toda a sua criação, do jeito que Deus queria que Adão e Eva fizessem. E eles quebraram a aliança com Deus ali e foram expulsos do lugar. O jardim, a linguagem jardim, meu irmão, era o ponto de referência do reino de Deus na terra, onde Deus descia toda tardezinha para falar e se comunicar e se relacionar com a humanidade representada nesse casal. Quando eles quebram a aliança, Deus interrompe o acesso deles ao jardim. Não mais. Nem a árvore da vida. O acesso foi quebrado. A estrutura da imagem de Deus trincada. A criação desestruturada. O universo começa a se desintegrar. Mas Deus falou, não, mas um dia eu vou mandar o descendente da mulher, que vai consertar isso tudo. E ele veio, Jesus. Na sua morte, na sua ressurreição, ele inaugura a nova criação. Ele inaugura o novo jardim. E esse jardim está sendo cultivado, desenvolvido, urbanizado. E ele vai descer do céu como uma cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que é o reino de Deus descendo, para que aqueles que são parte dela reinem sobre a terra do jeito que Adão e Eva deveriam ter reinado. Meu irmão, essa é a narrativa mais bela da Bíblia que nós não podemos perder. Não podemos perder, porque eu e você fazemos parte desse jardim, dessa cidade que não tem os seus fundamentos nessa terra, o fundamento está no céu. Dessa nova nação, desse novo povo, povo comprado pelo sangue do Cordeiro, povo que é sacerdote desse reino e que vai reinar com ele. Você entende isso?
Essa é a graça que é ofertada a nós por meio de Cristo. A graça não é só ir para o céu, ser salvo do inferno. É muito pouco isso, essa mentalidade. Deus não oferta só isso para a gente. Ele está fazendo a gente filhos dele, povo dele, nação dele, sacerdotes dele, reino dele, para um exercício eterno e luz para as nações, aonde a glória, como lá dos profetas, a glória de Deus encherá toda a terra. Como eu preguei um dia aqui, todos refeitos à imagem do Criador, enchendo a terra, e a glória de Deus se espalhando do jeito que Ele queria desde o Éden. Deus não mudou seu plano. Deus está colocando tudo em ordem, tudo no caminho certinho, para em Apocalipse as coisas se concluírem, para a glória dEle eternamente, e todos vão cantar ao Senhor. Eu vou terminar aqui só lendo, e a gente vai comentar semana que vem, porque não tem como eu parar aqui agora. Depois de tudo isso, cai Edom, todo mundo já sabe, né? Ele abre uma sessão importante, porque agora acrescenta outros seres nisso. Olha que interessante. Cai Edom, vi, e vi, também vi, pode ser traduzido de qualquer jeito, né? essa frase em grego. Cai Edom, então vi, e vi, olhei, tanto faz. E ouvi uma voz de muitos anjos, agora não é só mais os 4 seres, nem os 24 anciãos. Aparece um número de anjos incontáveis, milhões de anjos. Muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. O que eles estavam fazendo? Proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Muitos anjos, milhares, milhões, agora cantando junto com os 4 seres, com os 24 anciãos, tudo o que Roma e César desejava. Eles desejavam poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E tudo isso está falando, não pertence a governo humano nenhum. Pertence somente ao Cordeiro que é digno, porque Ele foi morto e ressuscitou. E eles cantam aqui, e mais para frente tem mais gente que canta, aí vai ficar suspenso para a semana que vem. Amém? Meu irmão, vamos degustar esse ambiente maravilhoso do trono de Deus, né? Vamos pedir para Deus que seja revelado isso a nós nos momentos da nossa adoração aqui no domingo, como igreja. Imagine você cantar a Deus com essa consciência do que está acontecendo no trono, do Cordeiro, de que você está se juntando a seres celestiais numa adoração ininterrupta, né? E aí Deus dá um gostinho às vezes para a gente, não dá? Deus parece que tem hora que o céu junta com a terra, não tem uns momentos desse? Não é sempre, mas tem hora que, na hora do louvor, em alguns momentos parece que o céu junta com a terra com o céu. Você fala: meu Deus, estamos em outra dimensão agora, porque é o ambiente que Deus permite a gente sentir e adorá-lo, porque só Ele é digno. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus mais esse dia de leitura da palavra de Deus, de exposição de Apocalipse aí. Perseverem na escola bíblica, gente, né? Perseverem nas terças-feiras. Quem está aí assistindo, né? Não perca, prossiga aí. Quem não pode estar presente com a gente, né? Mas quem pode, vale a pena estar aqui com a gente.